A gente está estudando Cristologia, tá certo? E a gente terminou com esse versículo, tá certo? De Filipenses 2, de 6 a 7. Por que esse versículo? Porque esse versículo é um ensino claro de que Jesus ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A gente agora vai entender um pouco a pessoa de Jesus Cristo. É importante que a gente entenda primeiro a pessoa, porque entendendo a pessoa fica mais claro, fica mais fácil a gente entender a obra. Então a gente precisa primeiro entender quem ele é. E aqui nesse texto, ele diz isso: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Veja como ele está o tempo todo dizendo: Jesus é quem? É Deus. Jesus é Deus. E assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja, não é aparência de servo, ele assumiu a forma, a essência de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, aqui a gente precisa entender isso. Não há negócio. Aqui não tem meio termo, não tem como relativizar, ou é ou não é. Veja, a gente precisa entender, Jesus era uma pessoa singular, porque ele foi o único ser que possui duas naturezas, uma humana e uma divina. Não tem negócio sobre isso. Não tem. Se você não concorda, se você não aceita, você não é cristão. Não tem, aqui não tem como dizer assim, não, veja bem. Não tem veja bem aqui. Tanto que João vai dizer que aquele que diz que Jesus não veio em figura humana, ou seja, não reconhece a natureza humana de Jesus, é o quê? Anticristo. Ponto. Não tem conversa. Aqui a gente não tem como discutir, não tem como abrir, veja bem a sua opinião, não a sua opinião. Ou é ou não é. Se você não aceita, se você não entende, se você não concorda, você não é cristão. Aqui não tem conversa, tá bom? Então, a gente vai estudar a pessoa do Redentor, a gente vai começar pela natureza divina de Jesus. A natureza divina do Redentor. Então, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. Eu vou colocar aqui mais alguns textos. A gente abrindo a Bíblia, a gente vai tendo uma ideia melhor. Aí, 1 João, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, a gente vai ver que João começa a descrever Jesus Cristo a partir da sua divindade. Diferente de todos os evangelhos, que começam falando sobre o nascimento, a humanidade, que Jesus era homem, que Jesus era o cumprimento das promessas, tudo. João, no capítulo 1, apologético, um evangelho mais para fora de Israel. Então, ele pega alguns conceitos gregos, por exemplo, aqui ele pega um conceito do verbo, do logos, que é um conceito muito arraigado na filosofia grega que dominava na época. E aí ele pega esses elementos e ele começa a dizer que Jesus era mais que um homem. Então, principalmente no versículo 1, versículo 14, vamos ler todo junto, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja como ele diz assim, no princípio era o quê? Era o verbo, era o logos. Ele pega essa ideia filosófica lá de Platão, que o logos é tudo, que logos é a palavra, que logos é o inicial, e ele pega essa figura e diz assim, ok, no princípio era o quê? Era o logos, era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha como ele usa algumas expressões. Ele diz, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí você está dizendo, pastor, está vendo? Ele está usando no passado, era, então deixou de ser, né? Não, tinha o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Percebe que ele começa a falar de uma complexidade? Como assim estava e era? Aí a gente começa a montar a teologia da Trindade, tá certo? Mas entenda isso. Então, claramente, ele está, se você continuar o texto, ele está falando de Jesus. Então ele está dizendo que Jesus é o quê? Era Deus. Porque no versículo 14 diz assim, e o verbo, veja, e esse Deus, e esse verbo, é o mesmo argumento, é o mesmo texto, o mesmo capítulo, é a mesma ideia. Ele está dizendo, e este verbo que estava com Deus, que era Deus, e esse verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o quê? Unigênito do Pai. Veja como aqui João começa a falar
que a pessoa do Redentor, que Jesus Cristo, veja, qual o grande problema da Trindade e de entender que Jesus é Deus? É o monoteísmo. Como assim Jesus é Deus e só existe um Deus, se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito é Deus? Como é que é esse negócio? E entenda para Israel, que era um povo que é extremamente monoteísta, ele começa dizendo assim, Jesus diz assim, eu sou Deus. Fala, como assim? Ou seja, esse aqui não é o Pai. Então, algumas questões aqui. João ele vai falar que o Redentor ele possui uma natureza o quê? Eterna. Jesus ele não é, ele existiu de eternidade a eternidade. O Redentor é co-eterno. Então, algumas coisas que ele fala assim, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Então ele era eterno. Então a gente precisa entender que quando Jesus fala assim, eu vi a queda de Satanás, sobre a sua existência eterna em relação à segunda pessoa da Trindade. Então, nesse texto ele fala que ele é eterno. Ele fala que o Redentor possui uma natureza divina, porque ele fala assim, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Não tem dúvida. Talvez você diga assim, pastor, mas isso é óbvio. E é óbvio porque a gente aprendeu isso desde pequenininho, a gente é cristão, a gente aceita isso. Mas eu quero que você entenda que o evangelho, ele não é de tradição. Jesus é Deus sim, por quê? Porque eu aprendi. Porque a Bíblia diz, aonde a Bíblia diz? Ela diz aí, tá certo? Então, eu vou ser redundante hoje, não pretendo trazer nada extremamente novo, mas eu quero que a gente vá entendendo por que a gente acredita nessas questões. E por último, o Redentor tem a glória do unigênito do Pai. Por que eu estou colocando isso? Porque o Redentor não é o Pai. Ele é quem? O unigênito do Pai. Percebe a diferença? Então, na verdade, quando João escreve, ele está dizendo assim, na verdade, Jesus não é Deus encarnado. É a segunda pessoa da Trindade encarnada. Aí a gente diz isso, por causa da teologia, por causa da Trindade. Porque a Bíblia não fala sobre a segunda. Você já percebeu que a Bíblia nunca fala essas expressões, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade? Essa é uma questão teológica. A Bíblia fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele está dizendo que o Filho não é igual ao Pai. Porque o Filho é o quê? O unigênito do Pai. Aí veja que ele já usa uma expressão de filiação. Ele é o unigênito do Pai. Então aqui, logo João já começa a mostrar essa complexidade da natureza divina de Jesus Cristo. Ok? Então, a gente vai continuar aqui um pouquinho sobre Trindade. Então aqui eu vou parar um pouco sobre Jesus Cristo e a gente vai entender agora a Trindade. Dentro da Trindade, a segunda pessoa está lá. E como a gente já falou, quem é Jesus? É a segunda pessoa encarnada. Então a gente começa lá na eternidade, entendendo um pouquinho esse conceito de Trindade. E entendendo esse conceito de Trindade, a gente pode caminhar um pouquinho sobre Jesus. Então, primeira coisa, é que a Bíblia ensina que Deus é único e ele existe em três pessoas distintas. Então, esse é o conceito geral sobre Trindade. O que é Trindade? Trindade é que Deus é um, mas é três. Simples assim. Simples assim. Como assim ele é três e é um? É isso. E aí, se você me perguntar, eu vou repetir. Ele é um e três. Qual é a ideia? Ele é três pessoas. Veja o singular, né? Não é erro de português, não. É proposital, tá? Ele é três pessoas, mas ele é apenas um Deus. Ele não existe o politeísmo, porque não são três deuses distintos, diferentes, que brigam entre si, que não. Ele é um só Deus e que subsiste em três pessoas. Pastor, eu não entendo isso. Bem-vindo ao clube. Ninguém vai entender. Trindade não é uma questão de entender, é uma questão de aceitar. E se você um dia entender a Trindade, eu garanto a você 100%, você está errado. Se alguém chegar assim, pastor, eu entendi a Trindade, eu vou responder, que legal, mas você está errado, você é um herege. Por que não entende? Por quê? Porque a gente não consegue ter nada. O homem, ele aprende a partir de relações e correlações.
Não tem jeito. Essa é a única maneira de você entender isso. A gente aprende a partir de coisas semelhantes a nós, de ideias que a gente já possui. E a gente nunca vai entender nada que seja 1 e 3 ao mesmo tempo. Não existe nada parecido. A não ser que você trabalhe dupla personalidade ou tripla personalidade. O problema da dupla personalidade é que ora você é um, ora você é outro. Existe uma personalidade que predomina. E na Trindade não tem personalidade dominando. Então nem isso a gente pode usar como referencial, tá certo? Então, Trindade basicamente é isso. Só que o termo Trindade, ele não é bíblico. Ele não está na Bíblia. Mas o conceito de Trindade não é antibíblico, entende? Então, como eu falei antes, a Bíblia não vai falar sobre a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia não fala sobre isso. Esse termo, ele é um termo simplesmente teológico. E a revelação de Deus, e como ele falou, não tinha nenhuma palavra que pudesse explicar. Então, Tertuliano, em 220 depois de Cristo, logo no começo da igreja, ele usou esse termo Trindade para se referir a Deus. Por quê? Porque a grande dificuldade no começo, nos primórdios da igreja, é entender Jesus Cristo. Se começar a falar sobre monoteísmo e 3 pessoas, a gente começa a ter dúvida. E a igreja começou a ter dúvida. Que negócio é isso? Nós somos politeístas ou monoteístas? E aí você diz, não, Israel era monoteísta, então nós somos monoteístas. Mas nós temos 3 deuses? Não, nós só temos um Deus. E esse Deus são 3 pessoas. E aí Tertuliano fez, então isso se chama Trindade. Ele tentou resumir isso de uma maneira mais simples, numa palavra. Então, você vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia? Não, não vai. Significa que ela é antibíblica? A gente vai mostrar que não. O conceito, ele é bíblico. É o que a gente consegue explicar o máximo possível sobre o que Deus ensina sobre ele. Então, a Trindade, óbvio, ele é difícil de entendimento, compreensão e sistematização. Wayne Grudem é um teólogo mais contemporâneo, ele define assim a Trindade. Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A pergunta é, isso é bíblico? É isso que a Bíblia ensina? Claramente, quantos deuses existem segundo a Bíblia? 1 ou 3? Ou 10? Ou 20? Existe apenas um. Verdadeiro, não é isso? A Bíblia no Velho Testamento o tempo todo, a gente vai ver depois outro texto, o apóstolo Paulo vai falar isso, nós temos apenas um Deus, nós acreditamos em apenas um Deus. E esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Porque é claramente na Bíblia também que o Pai é Deus? Sim. Alguma dúvida que Jesus é Deus? Não. Alguma dúvida que o Espírito Santo é Deus? Não. Por que é importante a gente explicar isso? Porque muitas pessoas, para explicar a unidade da Trindade, começa a dizer que Jesus era um Deus de categoria 2. Explicar a Trindade, e a partir daí começa a vir as heresias. Não, já que só tem um Deus, e o Pai é Deus, então Jesus não é um Deus, é um semideus. É a maior das criaturas, é um ser elevado, maior que os anjos, maior que tudo, ele foi criado na eternidade por Deus, mas ele não é da mesma essência de Deus, aí a palavra é homoousios, ele não é da mesma essência de Deus. E a gente começa a tentar explicar essas questões para a Trindade fazer sentido para a gente. Só que não é isso que a Bíblia fala. A gente já falou que o quê? Que já mostrou o texto, claramente, diz que o verbo era Deus. E ele estava com Deus, então ele mostra que é uma complexidade, tá bom? Deixa eu indo aí as perguntas, se forem perguntas tipo, poxa, eu não entendi, eu vou só juntar ao time, essa pergunta não vale, tá? Eu não entendi, então tá bem-vindo ao clube. Como é que isso funciona? Bem-vindo ao clube, que eu também não sei como funciona. Eu sei que funciona e é assim, tá? Vamos lá. Então, abram aí Efésios capítulo 4, de 4 a 6, porque quando a gente estuda a Trindade, a gente tem que ter essas posições muito claras, esses ensinos muito claros da Bíblia, que aí você pode juntar tudo e dizer assim, mas quando juntar tudo não faz sentido. Ok, bem-vindo, é isso mesmo, não faz sentido, mas isso é o que a Bíblia diz. Olha, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, diz assim, há somente um corpo e o quê? Um Espírito, como também fossem chamados
numa só esperança da vossa vocação. Há o quê? Um só? Só Senhor. Quantos deuses existem? Um só. Não tem isso. E a gente está falando de quê? Novo Testamento, tá certo? Paulo podia dizer, porque há 3 senhores. Não. Há quantos senhores? Um só. Uma só fé e um só batismo. Guarda essa expressão. Um só batismo. E Pai de todas as coisas. Mas quantos deuses existem? Um só. E Pai sobre todas as coisas, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja, aqui, quando Paulo fala um Deus só e Pai de todos, ele não está falando da primeira pessoa da Trindade. Porque eu vou dizer para vocês, Jesus Cristo é Pai de todos. Esse Deus, um só Deus, tudo se originou. Ele criou todos. Ele não está falando da primeira pessoa da Trindade. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de teologia. Aqui Paulo não está na cabeça. Aqui eu quero falar Pai. Toda vez que eu falo de Pai, é a primeira pessoa da Trindade. Não necessariamente. Porque aqui não é Pai, é Pai de todos. Então ele não está se referindo à primeira pessoa da Trindade. Ele está falando que esse um só Deus, dele, todas as coisas se formaram. Então se ele é o gerador de todas as coisas, ele é o quê? Pai de todos. Ok? Para você dizer, está vendo? Aqui ele está falando só da primeira pessoa da Trindade. Não. Ele está falando que Deus é um só. E esse Deus é Pai de todos. Tá claro ou ficou muito complexo? Dá para entender isso? Que nem sempre quando... Nesse caso aqui, ele não está se referindo ao Pai, primeira pessoa da Trindade. Ele está se referindo a um título de Deus, Pai de todos. Ok? Então, aqui, a gente não pode abrir mão de que entender que Exo gira a existência de mais de um Deus. Não tem jeito. A gente precisa continuar afirmando, faz parte do credo. Deus é um e somente um. E aqui é como ele falou, um só, Pai de todos. Assim como é um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Deus é um só. E aí, 1 Pedro, versículo 1, 1 e 2. Não está aqui, vamos ler. Vamos lá. Todo mundo achou? 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1, 1 e 2. Olha como agora, tem outros textos para isso, mas olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Assim e Bitínia. Vamos lá. 2. Eleitos segundo ao quê? A presciência de Deus? Pai. Pergunta que ele não está falando Deus, o Pai de todos. Entende aqui, já é diferente? Segundo a presciência de Deus? Pai. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, de um só Deus. Ele está falando de quantas pessoas? De 3. Ele diz, eu sou servo de Jesus Cristo. Aí ele fala assim, escrevo aqueles que são dispenseiros. Esses dispenseiros, eles foram eleitos, segundo o quê? A presciência do Pai. Eles são santificados pela ação do Espírito e eles, para a santificação do Espírito, para o quê? A obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui, o apóstolo Pedro, e tem outros textos na Bíblia, mas esse é um claro, onde ele coloca que Deus, ele tem uma tripessoalidade. Ele não fala da eleição do Pai, pela santificação do Pai, pelo sangue do Pai. Aqui ele mostra claramente que Deus, mesmo sendo um, ele tem 3 pessoas. Então ele fala o quê? Ações diferentes, porque são pessoas diferentes. A santificação é pelo Espírito, não é pelo Pai, não é pelo Filho. Quando você vai clamar o sangue, por que você não clama pelo sangue do Espírito? Se é um só. Você fala pelo sangue de Jesus. Porque não foi o Pai que morreu na cruz. Foi a segunda pessoa da Trindade. E quando você fala da eleição, a gente não fala da eleição de Jesus, a gente fala da eleição de quem? Do Pai.
Então, pessoas diferentes com ações diferentes. Cada uma com seu papel. Ok? Fácil de entender? Não. Então, o que é que ele está falando aqui? Veja, ele diz que Deus, ele coexiste eternamente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, este é o conceito da Trindade. Então, até agora, duas afirmações que a gente encontrou na Bíblia. Primeiro, que Deus é quantos? Um. E que ele existe em três pessoas. Pai, Filho e Espírito. Elas são distintas e coexistem, veja, a palavra é importante, elas coexistem eternamente. Veja, não é ora ele é Pai, ora ele é Filho, ora ele é Espírito. Deus como Pai, Deus quando Filho, não. Eles coexistem eternamente, está tudo no mesmo texto. Porque se não fosse assim, ele diria, o Deus que elege, o Deus que santifica, o Deus que salva. Ele não poderia escrever isso? Eleitos pela presciência de Deus, santificados pela ação de Deus, para a obediência pela salvação de Deus. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez, porque Deus assim tem nessa complexidade. Ok? Alguma dúvida até agora? A dúvida, assim, discordâncias, tá? É mais essa a ideia. Vamos lá, terceira coisa. Existe uma distinção entre as pessoas da Trindade. Abram aí em Lucas, capítulo 3, e aí o texto ele é relativamente bem conhecido, porque é o batismo de Jesus, tá? E aí, eu vou abrir um parênteses antes da gente ler. Por quê? Porque a forma mais lógica que eu ouvi sobre Trindade, e a única que fez sentido para mim, logicamente, não pela Bíblia, era que, na verdade, Deus não é três pessoas. Ele se revela de três maneiras distintas. Então, a questão da Trindade não é uma questão ontológica do ser de Deus, quem Deus é. É uma questão revelacional, é como Deus se revela. Então, ora ele se revela como Pai, ora ele se revela como Filho, e ora ele se revela como o Espírito. É como se ele tivesse três identidades, e aí, ora ele usa a identidade de Pai, ora ele usa a identidade de Filho, ora ele usa a identidade do Espírito. E aí fica fácil da gente entender. Realmente faz sentido. De novo, se você entendeu, está errado. Por quê? Porque no batismo de Jesus, o que acontece? Vamos abrir aqui 3, versículos 21 a 23. Diz assim, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi quem? Jesus. Jesus está lá sendo batizado. Quem aí é? A segunda pessoa da Trindade. E estando ele a orar, o céu se abriu, e quem? O Espírito Santo desceu. Então, veja só, ao mesmo tempo você está vendo quem aí? Jesus e o Espírito Santo. Jesus não sumiu, porque se fosse só uma questão de revelação, Jesus teria sumido nesse momento, aí teria aparecido da forma do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sob uma forma corpórea, sob uma forma de pomba, não é isso? E ouviu-se uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me... E quem foi que falou? O Pai. Não foi Deus, vamos lá de novo. Não confunda Deus com o Pai, porque o Filho também é Deus, o Espírito também é Deus. Se disser Deus, eu vou dizer, ok, beleza, mas qual? Né? Né? A gente tem essa ideia de dizer que Pai é Deus. Não, Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito é Espírito. Vamos entendendo isso. Então o Pai vai e fala do céu. Então você tem no mesmo tempo, no mesmo momento, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Então, a Trindade não são formas de Deus se revelar, são formas de Deus existir. E aqui você vê as três pessoas fazendo coisas distintas, diferentes, ao mesmo tempo. Então, isso é Trindade. Mas tudo isso é o mesmo Deus. Ok? Então vamos lá. Aí o que é que a gente aprende aqui? É que as três pessoas da Trindade, elas coexistem. Deus não vai se transformando em, ele sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nunca se tornou, ele nunca veio a ser, sempre foi. E eles sempre existiram. Então hoje, o que é que existe? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Em Apocalipse isso é claríssimo. Quando você vê a pessoa de Deus e a pessoa do Cordeiro sendo separadas, distintas. Está lá o trono, está lá Deus, e está lá o Cordeiro, e está o Espírito Santo agindo. Então, a gente precisa entender isso. Aí entenda, as pessoas da Trindade, elas não se confundem. Mas a primeira pessoa da Trindade é 100% Deus. A segunda pessoa da Trindade é 100% Deus. E a terceira pessoa da Trindade é 100% Deus. E Deus não é 300%, é 100%. Mas, pastor, como é que a gente pode entender isso? A única analogia que não é perfeita, mas é que eu gosto de usar, é o shampoo que eu uso. 3 em 1. E aí ele é o quê? Ele é shampoo, ele é anti-caspa e ele é condicionador. O shampoo é shampoo, o condicionador é condicionador e o anti-caspa, anti-caspa. Neutrox, não, mas aí o meu é clear. É clear for men, entendeu? Só que se você abrir aquela tampinha e você pegar e for colocar no meu cabelo, o que é que eu vejo? Quantos produtos? Você consegue ver a anti-caspa? Você consegue ver o shampoo? Você consegue ver o condicionador? Está tudo lá dentro, não está? Pronto. E tudo funciona junto. Mas o que o shampoo faz, o anti-caspa não faz. O que o condicionador faz, o shampoo não faz. E o shampoo não faz o que o condicionador faz e o anti-caspa faz. Ok? É 100% o clear. Não é um terço de cada. Mas a melhor figura que eu tenho é isso. Você só tem um produto, você bota tudo na sua cabeça. Quando um faz, os 3 fazem, mas cada um é uma coisa. Cada um tem uma ação. Cada um tem um papel. E o shampoo não se transforma em condicionador e o condicionador não se transforma no anti-caspa. Mas está tudo lá junto, é o 3 em 1. Ok? Mas só para a gente entender a ideia do que é o 3 em 1. Deus é um só. Você não fala assim, hoje eu lavei o cabelo com 3 produtos, mas foi uma só lavagem, foi um só produto, porque é um só Deus. Mas subsiste em 3. Não é o anti-caspa, o shampoo e o condicionador, tá certo? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a ideia, ok? Dá para ajudar? Eu sei que isso é o que mais me ajuda, o que fica mais claro, tipo, realmente, ok, eu consegui alguma coisa parecida, né? Mas essa é a ideia. Então, eles não se confundem. Então, por que é importante eles não se confundirem? E cada um tem que ser buscado dentro desse papel. Por isso é importante a Trindade, para você honrar o Pai como Pai, o Filho como Filho e o Espírito como Espírito. Porque se a gente não entender isso, a gente começa, e é uma tendência na gente, em a gente apagar o Espírito. A gente deixar o Espírito de lado. A gente achar que o Espírito é menos Deus. E aí, quando a gente não busca intimidade com Ele, a gente perde as bênçãos da vida com Deus. Tem gente que quer buscar dom espiritual a parte do Espírito. Quem é que concede os dons espirituais? Não é o Espírito Santo? Então por que você pede para o Pai os dons? Por que você pede para o Filho os dons? Não, porque tem que pedir para o Pai, porque o Pai manda o Espírito faz. Entende que você acabou de quebrar a Trindade? Sabe aquela ideia, pede a mãe que o filho dá? Ela é errada. Porque ela quebra. Mas assim, só a gente fala assim, pede ao Pai que o Espírito dá. Não, por quê? Você já percebeu que você ora ao Pai? Que a gente aprendeu que como é que é a oração? É ao Pai, em nome de Jesus, através do Espírito, não é isso? Mas você já percebeu que você ora ao Filho, normalmente? Ou não? Quantas vezes você já orou para Jesus? Várias, não já? Agora, quantas vezes você já orou para o Espírito? Pouquíssimas. A gente tem dificuldade. Se eu começar uma oração dizendo assim, Espírito Santo de Deus, obrigado. Tu és Deus maravilhoso. Espírito, vem sobre nós, nos abençoa. Espírito, o Senhor que é Deus, age na nossa vida, derrama tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Parece que faltou alguma coisa. Como assim, Espírito? Como assim? A gente fala assim, Pai, que o teu Espírito nos ilumine, não é isso? Pai, que o teu Espírito venha. Tudo bem, está certo. Só que a gente também fala assim, Jesus, que o teu Espírito venha. Só que a gente não consegue orar, Espírito, vem sobre mim. Também é bom orar assim, sabia? Porque esse é o papel do Espírito, me dá os teus dons.
para servir na tua igreja. Porque veja, quem é que orienta a igreja hoje? Não diga Jesus, por favor. Jesus é o rei da igreja. E ele orienta a igreja através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter intimidade com o Espírito, porque ele é o agente da Trindade em que vai levar a igreja e vai levar a igreja para o caminho de quem? De Jesus Cristo. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não vai ser igreja. Só que a gente não consegue entender isso, porque a gente tem dificuldade em entender a Trindade. A gente acha que Trindade são 3 deuses, a gente acha que o Pai é o rei, o Filho é a rainha e o Espírito é o valete. E não é isso, eles coexistem internamente e são o quê? Igualmente Deus, com funções diferentes. Então a gente precisa entender isso para que a gente honre e busque cada pessoa da Trindade dentro da sua natureza, dentro da sua ação, dentro daquilo que ele faz e quer ser honrado. O Pai quer ser honrado como Pai, o Filho quer ser honrado como Filho e o Espírito deve ser honrado como Espírito. Então a gente precisa entender esse relacionamento, porque se quer um relacionamento profundo com Deus. E eu tenho dificuldade disso. Às vezes tem gente que diz assim, eu tenho 40 anos de cristão e descobri ontem que o Espírito também é Deus. Amigo, então, você tem 40 anos de igreja. Como é que você buscou a Deus sem conhecer quem Deus é? Como é que você se tornou um cristão sem entender quem Deus é? Que intimidade é essa? Imagina, né? Daqui a 20 anos, Lorena descobre que eu sou diferente, que eu tenho uma outra família, que eu tenho outra... Então, com quem se relacionou? Se relacionou com outra pessoa. Esse relacionamento está errado. Porque todo relacionamento deve buscar o quê? Conhecimento de quem é. Tá bom? E a Trindade não é modalista. Ela não são meios de Deus se revelar. Deus é o mesmo e coexiste eternamente. Ok? Vamos para E por último, existe uma harmonia na Trindade. E aí eu quero que a gente entenda isso. Não tem nenhum texto, porque os textos são claros disso. Jesus Cristo fala isso. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Não há briga entre egos na Trindade. Não há diferenças de opinião entre a Trindade. A Trindade, ela existe e ela coexiste de maneira harmônica. Tão harmônica ao ponto que a gente pode dizer que mesmo quando a ação é exclusiva de uma das pessoas, essa ação está em conformidade, em harmonia com as outras pessoas. Veja, quem é o autor da nossa salvação? A gente fala Jesus. E a gente também pode corretamente dizer assim, mas quem nos salvou foi Deus. Porque a ação de Jesus está em harmonia com os planos de Deus. Então, nesse sentido, o Pai nos salvou e o Espírito nos salvou também. Através de quem? Da obra do Filho. Mas a salvação é de Deus. Porque Deus, ele é harmônico em todas as coisas. E é nisso que existe, e essa é a essencialidade da Trindade. Ponto de serem verdadeiramente um só. Então, Jesus Cristo, ele não foi em rebeldia que ele veio salvar. Ele veio salvar em harmonia plena com quem? Com o Pai e com o Espírito. O que o Pai criou, ele criou em harmonia plena como quem? Com o Filho e com o Espírito. Os dons que o Espírito derrama sobre a igreja e a orientação que o Espírito Santo dá à igreja, ele dá em harmonia com quem? Com o Pai e com o Filho. 4 conceitos. Primeiro, que Deus é um. Segundo, ele existe em 3 pessoas. Terceiro, essas pessoas, elas coexistem eternamente, ou seja, elas são diferentes e, por último, elas são harmônicas. Jesus é Deus, a natureza divina de Jesus, ela tem como função isso. Ele é o quê? Ele é a segunda pessoa da Trindade. Então você entende a Trindade e agora você vai entender Jesus Cristo. E aí por isso Jesus Cristo fala com muita clareza, a minha vontade é a vontade do Pai. Por quê? Porque a Trindade, ela é harmônica. Ela tem a sua harmonia. Então, Jesus, quando pega a lei de Deus, é a lei de Jesus. Deus criou isso. O conceito de bom e mal em Jesus era exatamente igual ao que tem em Deus. Porque há harmonia nisso. Então, a gente precisa entender que na segunda pessoa, na encarnação do Redentor, a gente ali está, a segunda pessoa da Trindade. E todos esses conceitos que são de Deus também pertencem a Ele. Mas eu quero que você entenda, por que Jesus aceitou a adoração?
Ele aceitou a adoração porque ele era Deus. Quando Jesus fazia um milagre, as pessoas adoravam, ele recebia aquela adoração. Por isso é importante entender a divindade dele. Porque se a gente começa a entender que ser semelhante a Jesus é fazer o que ele fez, eu começo a receber adoração também. E a gente tem um povo cristão extremamente vaidoso. Quem é o único digno de honra? Quem é o único digno de adoração? Mas a gente quer ser aplaudido ainda. Porque a gente quer fazer o que Jesus fez. Não. Nós não vamos fazer o que Jesus fez. Nós temos que ter o caráter dele. Porque Jesus fez o que ele fez. Porque nós não damos conta de fazer o que ele fez. E por isso a honra é dele. A glória é dele. Não tem participação nenhuma em mim e você. Porque ele não é igual a gente. Para a gente terminar, a gente precisa entender o último conceito, que é economia da Trindade. A gente já entendeu esses conceitos, eu espero que vocês tenham entendido. Deus é um, ele existe em 3 pessoas, elas são distintas e são harmônicas. Essa é a ideia geral da Trindade. Deus se relaciona de uma maneira particular, e essa maneira como a interação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente chama na teologia de economia da Trindade. Esse termo economia da Trindade é a maneira como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram se relacionar, tá certo? Então, o que acontece? O Pai, de modo geral, tá? Você entender assim, como é que o Pai se apresenta? Como é que a Trindade entendeu que seria o papel do Pai? O Pai sempre é apresentado como o líder. Quem foi que elegeu segundo a presciência de quem? Do Pai. Não foi isso que Pedro falou lá naquele texto que a gente leu, em 1 Pedro? Eleito segundo a presciência de quem? Pai. Quem é que foi que elegeu? O Pai. Veja, Jesus vai falar isso. Aqueles que o Pai me deu, esses eu não perderei de jeito nenhum. Então, a ideia na Trindade é que o Pai assume um papel de líder. Segundo, o Espírito, o Filho, ele tem um papel de executor das decisões divinas. Eu vou usar esse termo, que é o conselho eterno. Lá na frente a gente vai estudar um pouco melhor ele. Mas veja, Deus não determinou todas as coisas. Então, quem liderou a reunião? O Pai. Quem se tornou o executor dessas decisões? O Filho. Por isso que a Bíblia diz que por meio dele, para ele e por ele são todas as coisas. Ele está falando do Pai, do Filho ou do Espírito? Do Filho. Veja, porque por meio dele são todas as coisas. Então, a ideia é que óbvio, a criação, ela envolve os 3. Mas provavelmente o agente da criação foi o Filho. Porque ele é o agente. E por que o Jesus veio e morreu na cruz? Porque ele é o executor. Na execução da redenção, esse papel coube ao Filho. Então, normalmente, quem executa é a segunda pessoa da Trindade. É isso que a gente vê na Bíblia. Ah, mas o Pai não estou dizendo que é só o Filho. Estou dizendo que esse é o papel predominante dele. Tanto que a salvação é através de quem? Jesus. O nome que está acima de todos os nomes, quem é? Jesus. Por que você ora em nome de Jesus? Porque Jesus é o executor. Você pede a ele. Por que você expulsa o demônio em nome de Jesus? Porque Jesus é o executor. Ah, mas eu não posso expulsar o demônio, sai em nome do Pai? Não foi isso que a Bíblia orientou. Porque quem tem poder é o nome de... E é diferente você falar Deus e Jesus. Porque esse nome está acima de todo nome. E esse nome foi o nome glorificado, porque ele seria o executor. Esse é o papel primordial, tá? Não é exclusivo. E o Espírito Santo, ele é o comunicador. Então, todo o processo de revelação, ele cabe a quem? Ao Espírito. Por isso que quem é que inspirou a Bíblia? O Espírito. Porque quem é que orientava a Jesus? É o Espírito. Por que a gente precisa orar? Porque quem vai nos orientar na nossa vida? O Espírito. Porque o Espírito Santo é aquele que vai revelar. Por que ele dá os dons espirituais? Porque através dos dons, ele revela a vontade de Deus para a igreja. Ele revela a Cristo. Então, entenda, de maneira geral,
esse é assim que a gente pode entender. Então, sempre que você vai ver um papel de liderança, de determinação, normalmente isso é atribuído ao pai. Normalmente, quando você olha, porque o que acontece? A partir disso aqui, é que a gente olha para o Velho Testamento e consegue dizer se é a primeira, se é a segunda, ou se é a terceira pessoa da Trindade ali. Nem sempre no Velho Testamento é sempre a primeira pessoa da Trindade. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Como a Bíblia não revela isso, a gente usa o quê? Esse critério para dizer, não, ali era a primeira pessoa, ali era a segunda pessoa, ali era a terceira pessoa. E aí a gente vai tentando, óbvio, com uma margem de tolerância maior. Você não pode cravar, aqui era com certeza, porque você não sabe, não está revelado. Mas a partir dos papéis de cada um, a gente tende a entender o que é que cada um está fazendo, ou quem está fazendo aquelas ações. Tá certo? Ok? Então, algumas coisas para a gente terminar. Verdadeiramente, Jesus é Deus em igualdade essencial, eles são iguais. As três pessoas, elas são dignas da mesma glória, da mesma honra, do mesmo poder. A diferença que existe entre eles é funcional. Apenas isso. E aí eu quero que você entenda que Deus também trabalha assim com a gente. A diferença entre nós para Deus, ela não é essencial. Ela é o quê? Funcional. Você é tão filho de Deus como qualquer outro. Não há, como é que a gente fala, né? Níveis de filhos, não há níveis de crentes, não há níveis de amor. Deus ama a todos de que maneira? Igual. Deus olha para nós da mesma maneira. A diferença é apenas o quê? Funcional. Vou mostrar como a gente não entende isso. Essa semana passada, encontrei um pastor amigo meu, há muito tempo. Não vou falar o nome para não criar nada. A gente estava tomando um café ali no Gilberto. E conversa vai, conversa vem. Aí teve um momento que ele fez assim, você é auxiliar do Alcides há quantos anos? Eu falei, ixi, tem mais tempo que eu, deixa eu ver. Mais tempo de casado até. Aí ele olhou para mim e fez assim, mas cara, não está na hora de você ser efetivo, não? Deixar de ser auxiliar, você tem condições para isso. Você tem gabarito para isso. Você não precisa mais ser auxiliar de ninguém, você pode ser o pastor efetivo da igreja, o tal do pastor presidente. Ok, agradeci a oportunidade e disse assim, Deus abençoe e vamos tocar a vida. Mas aconteceu várias vezes eu chegar na igreja e dizer assim, mas se é auxiliar, você tem potencial para ser efetivo. E eu respondo, eu sei que eu tenho. Mas a questão de ser efetivo ou não é uma questão o quê? Funcional. Eu não sou menos pastor. Então, só que às vezes, na igreja, a gente trabalha com os pastores auxiliares como se fossem menos. Olha, fulano é o presidente, não é isso? Porque você, fulano é o pastor presidente, a gente tem que adjetivar. Pastor presidente. Você já muda, né? Por quê? Porque a gente confunde função com especial. Por que ele é o pastor presidente? Não, porque ele é o melhor, não é isso? Isso é na nossa vida. Com Deus não é por quê? Porque ele foi chamado por Deus para isso. O apóstolo Paulo, ele disse que ele era o qual dos apóstolos? Ele era o menor. Humildade, né? Não, ele era o menor. Ele diz isso, eu sou o menor, porque eu persegui a igreja. Eu matei cristãos. Mas é Paulo. Não, Paulo é igual a mim e a você. Ele só tinha uma coisa diferente no reino. Qual era? A função. Mas a gente não consegue entender que a diferença funcional não é uma diferença essencial. O pai não era o líder porque ele era o mais habilitado, ele era o melhor, ele era o mais capacitado. O filho não executou porque ele era o mais ou menos. E o espírito era comunicador porque cada um só dá o que tem, né? Às vezes a gente acha que é assim a Trindade. Não. São funções diferentes. E quando a gente entende isso, o pai, ele não quer ser o filho e ele não quer ser o espírito. O filho não quer ser o pai nem o espírito. E o espírito não quer ser o pai nem o filho. Porque cada um tem sua função.
Meus irmãos, isso é essencial para a gente ser igreja. A única diferença que existe entre nós é o quê? Função. Então, querido, não queira roubar nada de ninguém. Não queira aparecer mais do que ninguém. Você não é pelo que você faz. Você é pelo que Deus te fez. Ah, mas eu posso ser efetivo? Se Deus assim me der essa função, serei. Mas pode chegar no dia que Deus levar o Alcides, que vai ser bem antes de mim. Se eu já estou muito. Meu sermão do velório dele já está feito, já está certinho, já está combinado com ele, você vai primeiro do que eu. Se não tem, já está acertado com Deus sobre isso. Exatamente. Mas eu já disse para ele, o seu sermão vai ser lindo. Se você quiser, eu até falo antes para você saber o que eu vou falar, né? Mas, por exemplo, pode chegar e no dia que o Alcides não for mais efetivo, agora vai ser o Nilo. Não, não pode ser o Nilo. Por que não? Ah, não, vai ser o Marcos. Não, não pode ser. Por que não? Ah, não, porque o Marcos não é o que prega todo domingo. E daí? Quem disse que o pastor presidente é o... Quem é que vai assumir a função de presidir? Aquele a quem Deus colocar. Não porque ele é maior. Não porque ele é melhor. Não porque ele é mais capacitado. Mas porque assim Deus quis. Mas olha, ele não é o mais preparado, não. E às vezes Deus quer o não mais preparado para fazer as coisas, não é isso? Não é isso na Bíblia? Isso serve na Bíblia, na igreja da gente não serve não. Quem é que tem que tocar no louvor? Não, o melhor musicalmente. O mais preparado, aquele que vai fazer o melhor solo, aquele que vai fazer o melhor arranjo. Não, quem tem que tocar é aquele que Deus quer. Mas ele não é tão capacitado para isso, mas é o que Deus quer. Davi não era o mais capacitado, era? E quando foi ungido, tinha alguns na frente dele, não foi? Aonde Samuel diz assim, é esse? Não, agora é esse. Não, é esse. Não. Quando chegou Davi, ele falou assim, não é esse. Aí Deus falou assim, é esse. Porque Deus olha o coração. E a capacitação vai vir de quem? Querido, se você acredita nisso, a minha pergunta para terminar é, qual é a tua função no reino de Deus? Se você sabe que Deus te ama, isso não vai mudar o que Ele te ama, quem você é. Entende? Deus tem uma função para você aqui. Amém? Amém. Você já sabe qual é? Assuma ela. Mas eu não estou pronto. Beleza, junte-se ao time. Se é o que Deus quer, Ele vai te capacitar. Mas não vai ser tão bom quanto. Não vai ser tão bom quanto não. Mas Deus faz o que quer, na hora que quer, da maneira que quer. E a única coisa que importa, entenda isso. Isso a gente aprende com a Trindade. Primeiro, fique feliz com a função que Deus lhe deu. Deus não te julga pela tua função, Ele te julga por quem você é. E na sua função você vai ser realizado com Deus. Você não precisa querer tirar a guitarra do Jonathan para dizer assim, eu quero ser o guitarrista da igreja, porque o Jonathan... Não, Deus tem para você... Quem é que Deus quer como guitarrista? Jonathan? Mas eu sou mais capacitado que ele. Mas quem Deus quer é ele, ponto final, acabou, amigo. Poxa, mas o pastor Alcides prega muito melhor e o pastor Luciano vai pregar hoje à noite? É. Por quê? Porque é quem Deus quer. E aí você precisa entender, a gente tem funções diferentes, somos pessoas diferentes. A Trindade não se compara. Não existe ciúme, não existe inveja. Porque existe uma ideia, que a diferença no reino é o quê? Funcional. Não é essencial. Eu sou auxiliar do Alcides com muito orgulho. Mas essencialmente, somos iguais diante de Deus. Não há diferença nenhuma. De mim para o Nilo, de mim para o Marcos, do Marcos para o Alcides, para o Nilo para o Alcides. Por isso todos merecem ser tratados com a mesma função. Com funções diferentes, responsabilidades diferentes, papéis no reino diferentes, mas diante de Deus somos todos iguais. Querido, esse é o grande desafio que a gente precisa. Porque a nossa vida e a nossa natureza humana nos ensina totalmente o contrário. Nós somos o que fazemos. Nós somos o que conquistamos. Somos tanto o que fazemos que nós falamos da nossa profissão como aquilo que nós somos, não é isso? O que é que você faz? Aí você fala assim, eu sou um engenheiro. Não, eu não perguntei o que você é. Eu perguntei o que é que você faz. Ah, tá, eu faço engenharia. Nós nos definimos pelo que fazemos. No reino, nós nos definimos por aquilo que Deus fez em nós. E nós fazemos aquilo que funcionalmente Deus nos colocou. Amém? Para terminar aqui, então,
Jesus aceitou voluntariamente ser o Redentor. E aí eu quero que você entenda isso. O papel de Redentor de Jesus Cristo foi por amor, foi voluntário. Ele voluntariamente se decidiu vir ser o Redentor, porque esse era o papel que o cabia, e ele não foi obrigado a fazer isso. E por último isso, a subordinação, ela é funcional e nunca essencial. Ok?